Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Olá, que bom ter você conosco. Obrigada por nos acompanhar neste Cada Dia de hoje. Este programa é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí, como vai a sua saúde? Está em dia com todos os check-ups determinados pelo médico? É muito bom quando temos, em primeiro lugar, a saúde, porque o resto nós tratamos de seguir com o que a vida nos proporciona, não é verdade? Mas hoje queremos conversar um pouco mais sobre as doenças que apavoram a humanidade. Porque caminhamos rumo à tecnologia e ainda convivemos com doenças simples que nos deixam desnorteados. Voltando ao tempo e caminhando até os dias de hoje, podemos observar o progresso em vários setores da saúde, como na área sanitária, nos padrões nutritivos das pessoas e o desenvolvimento da medicina em todos os aspectos estão mudando radicalmente o quadro da saúde do ser humano. Que bom que, através do tempo, muitas pessoas têm estudado para encontrar a cura para muitas doenças que apavoram a todos nós. Nos últimos 100 anos, é difícil apontar um marco mais significativo para a humanidade na área das ciências médicas. Mas pode-se dizer que ela tem 3 fases decisivas: a invenção da penicilina, das vacinas e a previsão das doenças através do DNA. E você, tem boa saúde? Tem medo de ficar doente? O que mais apavora você nos dias de hoje? Eu tenho medo de ficar doente. E principalmente quando eu estiver muito mais velho, aí que eu tenho medo mesmo. Não tenho medo não, eu sou diabética, tenho pressão alta e tenho colesterol alto, mas eu tomo meus remédios diariamente, está tudo controladinho. Ah, tenho, todo mundo tem, né? A gente pede a Deus para dar força, coragem, para não ficar, mas todo mundo tem, porque hoje em dia tá difícil mesmo. Infelizmente não tem jeito. Mesmo que estejamos em dia com a nossa saúde, não sabemos quando vamos ficar doentes. Saúde e doença não são estados ou condições estáveis, mas sim conceitos vitais, sujeitos a constante avaliação e mudança. Esse é um conceito muito importante, muito controverso na medicina, porque há pesquisadores que dizem que existe uma doença psicossomática e uma doença não psicossomática, ao passo que outros entendem que todas as doenças são psicossomáticas. É fácil de compreender assim, não há nenhuma doença física que não tenha um correspondente psicossomático, psicológico. Assim como não há nenhuma doença psicológica que não tenha um correspondente orgânico. Se você estiver triste, por exemplo, a tristeza muda os seus hormônios, muda um monte de coisa na sua vida. E por outro lado, se você tiver uma gripe, você não vai ficar alegre, você fica triste. Então há uma total interação entre essas duas doenças. Isso é uma forma de pensar que eu compartilho. Outras pessoas acham que não, que uma doença é aquela gerada por um problema emocional, seria uma doença psicossomática. A que não for gerada por um problema emocional não é psicossomática. E aí a gente fica pensando quais poderiam ser classificadas como não psicossomáticas. Numa reunião que eu participei num congresso recente, numa discussão com colegas, eu falei, uma perna quebrada não é psicossomática. E o colega ortopedista falou assim, não é assim, porque há crianças que se quebram muito mais frequentemente do que outras. Então o aspecto emocional também está presente até numa perna quebrada. Não há como separarmos o nosso corpo quando se trata de uma enfermidade. Muitas vezes, temos de tratar primeiro o psicológico para depois tratar o que está deteriorando o nosso corpo. A realidade é que a cada dia, saúde e doenças coexistem. Nós, seres humanos, temos que lidar com esse quadro todos os dias. As doenças humanas na esfera do corpo, da alma e do espírito não podem ser desassociadas. Devemos nos lembrar de que foi esquecido pela modernidade que o homem é um ser físico-espiritual. É preciso conscientizar-nos da realidade psíquica, mental, somática, física e espiritual do ser humano. Porque em muitos casos somos cuidadosos, mas mesmo assim ficamos doentes? Será possível algum dia chegarmos a um nível de perfeita saúde? Doenças que apavoram a humanidade. Queremos continuar com este tema com o pastor Rodrigo Leitão depois de um breve intervalo. Mas espere aí um pouquinho. Eu tenho que te convidar a ser um parceiro em missão.
Aliás, eu já tenho te convidado faz um tempo, não é mesmo? Mas eu quero te mostrar um pouco dessa missão. Além de produzirmos programas de TV, rádio e internet, também temos investido em treinamento, cursos e impactos evangelísticos no objetivo de propagar a mensagem salvadora de Cristo na nação brasileira. Por isso, continuamos pedindo seu apoio neste grande projeto de evangelização. Mais uma vez, convido você a ser um parceiro em missão. Acesse ipb.org.br e clique em IPB na TV. Faça o seu cadastro e escolha a sua doação. Ou, se preferir, ligue para nós, 0800 119 105, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Fique conosco, já já estamos de volta. Já te falei, mas falo novamente. O pastor Rodrigo Leitão estará aqui aguardando por você. Até já! Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Olá, bom dia. Se existe uma coisa que tira o nosso chão e traz angústia e insegurança ao nosso coração, é ter que lidar com graves enfermidades. Seja conosco, seja com alguém que queremos bem. Isso nos intimida, pois nos faz pensar na proximidade da morte, que um dia será uma realidade para nós e para todos aqueles que amamos. Quando passamos por momentos onde uma enfermidade grave bate na porta da nossa casa, temos a tendência de levantar certos questionamentos e o principal deles é em relação a Deus. Afinal de contas, se aprendemos que Ele é bom e poderoso, em meio ao sofrimento e ao caos que uma grave enfermidade traz para a nossa vida, Ele não poderia impedir que isso acontecesse? Qual a razão para Ele permitir isso? Será que Ele é mesmo bom? Será que Ele é mesmo poderoso? A grande questão com essa postura é que estamos tentando olhar para o problema do sofrimento e respondê-lo a partir do caráter de Deus. E assim, não chegaremos a lugar nenhum. Sempre que pensarmos no sofrimento de qualquer tipo, precisamos entender que ele só é possível por conta da sua origem, que é o pecado. A opção do ser humano em virar as costas ao Deus Criador e optar pela autonomia, por viver a sua própria sorte e, com isso, sofre as consequências desse erro. Escrevendo aos Romanos, Paulo nos ensina que o salário do pecado é a morte. É interessante frisar que quando Deus criou todas as coisas de maneira perfeita, a morte não era algo natural. Ela só seria experimentada por uma humanidade que optasse por viver longe de Deus, que é plenamente bom e o doador da vida. Ao optar pela autonomia e por viver longe de Deus, o ser humano vê o cordão umbilical com o Criador ser rompido. Ele perde a capacidade de estar na plena presença de Deus, que é o que lhe trazia a verdadeira satisfação, segurança, e agora experimenta a morte em diferentes esferas. Primeiro, a morte espiritual, que é estar desconectado da fonte de energia do Deus Criador e assim não conseguir mais plena satisfação, não conseguir mais ter sensibilidade para ouvir a sua voz e seguir os seus direcionamentos. E, em segundo lugar, a morte física, que por si só deveria nos fazer ter nojo do pecado, pois é nesse sentido que lutamos constantemente contra a dor e o sofrimento.
A certeza de que a morte chegará, seja por uma doença terminal ou por uma fatalidade ocasional, é o que traz instabilidade às nossas emoções, entristece os nossos corações e nos faz querer lutar a todo custo contra essa realidade. E o que é pior, saber que a morte tem uma perspectiva eterna, que é viver para sempre longe do lugar para onde fomos criados, que é a presença do nosso Criador. E não há nada que possamos fazer para nos livrar dessa condição. Mas antes que você questione se Deus não pode fazer nada para nos livrar da grande enrascada que nos metemos, eu quero lhe afirmar que Ele já fez. O livro do profeta Isaías, ao falar sobre Jesus, afirma: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus é aquele que leva sobre si nossas enfermidades, a culpa pelos nossos erros e falhas, e nos traz esperança de que um dia voltaremos para a presença gloriosa e maravilhosa do nosso Criador. Ainda que experimentemos em vida o sofrimento e as enfermidades, sabemos que ao nos rendermos a Jesus, temos a promessa da vida eterna em sua presença, onde não haverá mais dor, nem choro, nem sofrimento, nem lágrima, nem enfermidade, pois se farão novas todas as coisas. Que essa esperança alegre o seu dia, mesmo em meio às mais difíceis batalhas. E saiba, por causa do que Jesus fez, você não está sozinho. Entenda que Ele prometeu a todo aquele que crer a presença do Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que traz conforto e que pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Graças a Deus, nosso programa tem chegado a milhares de lares no Brasil. Você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão, colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo o seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia, que contém uma meditação para cada dia do ano. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Desejamos que Deus esteja com você e com a sua família, e não se esqueça de nos acompanhar na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. E lembre-se de olhar a vida com otimismo debaixo da graça de Deus. Um forte abraço e até lá! Cada Dia, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.